que bênção que essa comunidade é uma comunidade que expressa amor, é uma comunidade que se importa um com o outro, é uma comunidade de oração intercessória, de testemunho, de envolvimento e de compromisso diário com a palavra, entrando na presença de Deus. Que bênção! E eu confesso que pensei muito o que falar, o que dizer para você nessa manhã. E fiquei pensando no seguinte: raciocine comigo, o que tem em comum o pai da fé, o enganador, o libertador dos israelitas, um garotinho, uma dona de casa, um discípulo falador e o apóstolo aos gentios? Talvez por essa descrição você tenha identificado alguns, mas eu vou deixar claro quem são essas pessoas: Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Pedro e Paulo. O que eles têm em comum? Essas pessoas fazem parte do grupo de 7 pessoas que Deus chamou pelo nome 2 vezes. Eu não sei você, mas aqui em casa, Sonete e eu nos chamamos por nomes carinhosos, que são coisa típica de casal. Eu não vivo chamando Sonete, ou ela não vive lá, Williams ou Costa Júnior, não me chama assim. Nós temos a nossa maneira de nos chamarmos. Mas, de vez em quando, eu confesso para você que eu ouço o meu nome. Quando ela fala meu nome, opa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Você, não sei se você já teve essa experiência, algum filho que ouve o pai chamando Francisco, Maria, em geral é um sinal de alerta. E aqui é a mesma coisa. Algumas vezes eu precisei conversar assuntos bem sérios e eu comecei a conversa chamando ela de Sonete. Ela olha para mim assim, como quem diz: ué, o que está acontecendo? O que deu errado para poder você estar me chamando assim? Realmente, o ato de chamar por um nome íntimo é um ato que expressa amor. A gente tem expressões próprias para filhos, para netos, para a esposa, mesmo para os amigos. Tem expressões que são características entre amigos. E tudo isso faz parte de um conjunto de ações que revelam carinho, cuidado, amor, que demonstram que você se importa com a pessoa e que a pessoa se importa com você. E na Bíblia, Deus chamou milhares de pessoas. A lista é enorme. Mas essas 7 pessoas que eu falei, Deus chamou pelo nome 2 vezes. E deixa eu colocar para você a seriedade disso. Nós vamos já ver a razão pela qual isso aconteceu. Porque quando a menção é 3 vezes, aí se refere ao próprio Deus. Por exemplo, em Isaías, capítulo 6, a gente tem aquela descrição de santo, santo, santo. O nome de Deus é chamado 3 vezes. Isso está ligado à existência do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É muito solene. Então, 2 vezes é um chamado especialíssimo do Senhor Deus. Por que ele chamou Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Marta, Pedro e Paulo 2 vezes pelo nome?
Vamos à palavra. Vamos ver o que aconteceu nesses chamados. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Eu gosto de imaginar, lendo a Bíblia, o tom de voz. E nesse caso, o brado foi grande, porque Isaque não deveria morrer. Mas o sacrifício, a ação de sacrifício, precisaria existir como uma experiência profética do que Deus Pai faria com o Filho para dar a vida para nos salvar. Abraão foi obediente e submisso à vontade de Deus, levando seu filho ao sacrifício, e houve toda aquela situação de estresse, ansiedade, mas ao mesmo tempo de submissão, de obediência, construindo o altar, amarrando o filho, na hora que ele estava pronto para dar a vida do filho em obediência à vontade de Deus, o Senhor bradou do céu. Eu fico pensando que se Deus não tivesse bradado, talvez ele não teria ouvido. Se Deus tivesse do céu dito assim: Abraão, Abraão, ele não teria ouvido e o filho teria sido morto. Mas naquele momento em que Deus chamou Abraão 2 vezes, ele precisava parar com aquilo, porque a demonstração já havia sido feita de entrega, de submissão. E aquilo era suficiente para Deus, porque o sacrifício não era Isaque, o sacrifício seria Jesus. Olha que momento solene, que momento sublime. O nome de Abraão foi chamado 2 vezes para que ele parasse aquela ação de profunda e total obediência e submissão a Deus. Você já ouviu Deus chamar você? E se ouviu, quantas vezes Deus chamou você? Como foi que Deus lhe chamou? E depois do chamado de Deus, como foi que você respondeu? Em Gênesis 22, versículo 11, diz que ele respondeu: eis-me aqui. Na manhã desse dia, eu quero que você imagine o Senhor Deus chamando você. E eu estou orando para que a sua resposta ao Senhor seja: eis-me aqui. Mas a palavra de Deus em Gênesis 46, versículo 2, diz que falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Aqui eu imagino que o tom de voz devia ser mais suave, mais brando. Era noite. Jacó, aquele enganador profissional, aquela pessoa experimentada em enganar pessoas, estava fugindo. Ele, desde o começo, usava um engano com objetivo espiritual. Olha que coisa interessante isso aí, né? Ele usava a capacidade que ele tinha de enganar, porque o próprio nome dele significava isso, para poder tentar conseguir uma bênção que ele não tinha. A bênção vinha para o primogênito. Ele não era o primeiro a ter nascido. E por causa disso ele ficava: meu pai, eu tenho que conseguir a bênção de Deus de qualquer jeito. E para conseguir, ele enganou o pai. Ele enganou o irmão. Ele mentiu. Ele fez tanta coisa errada. Mas, no fundo, o motivo dele era certo. Até que, como consequência das ações enganosas dele, ele teve que fugir, porque o irmão queria matá-lo por aquilo que ele tinha feito. E nessa fuga, eu imagino que o desespero dele aumentou. Meu Deus, eu queria te servir, eu queria a bênção, era tudo que eu queria na vida, e olha o que eu fiz.
eu acabei com minha vida, eu destruí minha vida, agora eu estou aqui como um fugitivo no meio das feras, no meio da noite. E a misericórdia de Deus que alcança todo aquele que o busca, ela veio durante a noite, numa visão de noite, e o Deus falou para aquele rapaz, Jacó, Jacó. E graças a Deus que ele respondeu, eis-me aqui. Quem é você? Será que você tem alguma afinidade com Jacó? É uma pessoa que durante a vida viveu enganando, traindo pessoas, traindo a confiança, mentindo. E por causa dessas ações, você se meteu em problemas seríssimos, que você não tem mais controle da situação. E você vive fugindo, você vive escapando, você vive inseguro. E nesse momento, quem sabe na manhã desse dia, você vive uma noite espiritual. Eu quero garantir, pelo poder de Deus, que Jesus está aí do seu lado, que o Espírito está se movendo aí onde você está, para que você tenha a visão de que Deus está chamando você pelo seu nome 2 vezes. É sério, é importante. Ele tem um plano para você. E eu só peço a Deus que a sua resposta seja como a de Jacó. Eis-me aqui. Mas se a gente avança na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, a gente encontra o Senhor Deus falando com uma outra pessoa, diz a Bíblia. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Olha que coisa! Era uma pessoa de idade já, tinha vivido 80 anos e aos 40 ele tinha certeza de que a vida dele estava perdida. Por um milagre, ele foi salvo das águas, levado para o palácio de Faraó, recebido o melhor e mais sofisticado treinamento em todas as áreas, ciência, tecnologia, militar e tudo. Ele sabia tudo, tinha um profundo conhecimento. Tinha uma capacidade mental extraordinária, era um gênio, uma pessoa dotada de inteligência especial e sabia que era o libertador. Mas com 40 anos ele se cansou de esperar pelo cumprimento do plano de Deus na sua vida. E ele disse, alguma coisa tem que acontecer. O meu povo está sofrendo. Eu estou vivendo aqui sozinho, em condições extraordinárias, com conforto, com tudo, mas não é justo. Alguma coisa tem que acontecer. E ele saiu para fazer justiça com as mãos. E quando ele colocou a mão para poder fazer justiça em nome de Deus, para salvar o povo de Deus, para libertar os israelitas, ele terminou matando um egípcio. E aí a vida dele se complicou e ele, como Jacó, teve que fugir. Eu não sei quantas vezes ou de que jeito você fez uma coisa parecida com Moisés. Deus lhe cobriu de bênçãos, Deus lhe abençoou, Deus lhe deu oportunidades, você vivia com conforto, mas de repente você agiu de uma maneira que não deveria. Talvez você traiu alguém, talvez você foi desonesto, talvez você cultivou pensamentos impuros, maldade, inveja, ciúme. E nesse processo, de alguma forma,
na sua mente, no seu coração, você matou alguém. Você lutou para que alguém não subisse, você lutou para que alguém não fizesse sombra para você, você não respeitou os votos matrimoniais, matou o afeto, o carinho da sua esposa, do seu marido. Alguma coisa aconteceu que a morte chegou em você e por causa dessa sua ação, você fugiu e vive uma vida de culpa, uma vida de tristeza, de frustração, vivendo uma rotina que parece que não leva a lugar nenhum. Moisés viveu essa vida cheia de culpa até 80 anos. Então, ele tinha vivido 40 anos de uma vida gloriosa e vivia 40 anos uma vida fracassada. Então, o Senhor Deus, ele chamou Moisés, mas para que Moisés acordasse desses 40 anos adormecidos, cheio de amargura, tristeza, frustração, culpa, Deus precisava bradar. Deus precisava clamar. E talvez nessa manhã Deus precisa bradar o seu nome. Deus precisa clamar lhe chamando, porque por mais que você imagine que está tudo perdido, eu garanto em nome de Jesus que existe esperança. Houve esperança para Moisés, há esperança para você. E nesse momento eu quero que você ouça Deus chamando o seu nome 2 vezes. Eu já preguei esse sermão 2 vezes, mas eram em grupos menores. E tomei o cuidado de falar o nome de cada pessoa participante 2 vezes, como a voz de Deus chamando. Mas aqui na sala 57 eu não tenho condição de fazer isso. Mas eu estou pedindo ao Senhor que, pelo Espírito, você ouça a voz de Deus, chamando você, bradando como ele bradou para Moisés. Moisés! Moisés! E ele respondeu, eis-me aqui. Olha que coisa, até agora, 3 chamados de pessoas que ouviram o seu nome 2 vezes da boca de Deus. E nos 3 chamados, a resposta foi, eis-me aqui. Como é que você vai responder para Deus? Deus está chamando você. Jesus está voltando. Nós temos esse encontro que vai fazer a diferença pela eternidade inteira. Todo sonho, toda esperança que temos vai acontecer e se consumar muito em breve. Eu peço a Deus que hoje você responda, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas vamos avançar agora, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele disse, e disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui o tom de voz muda completamente. Se Deus bradasse com aquele garoto, ia matar o menino de susto. Aquele garoto estava sendo chamado para ser o representante de Deus por décadas na frente. Ele era resultado de um milagre. A mãe clamou em oração de uma forma desesperada por um filho. Ela estava sendo humilhada por ser estéril. Ela clamou de uma maneira tão insistente, tão enlouquecida, que o Eli achou que ela estava bêbada. O sumo sacerdote, o pastor, quando olhou para aquela pessoa clamando diante do Senhor, disse, nossa, sai da tua embriaguez. Mas ela disse, não é isso, é que eu quero muito um filho. E Deus deu esse filho como um milagre. E ela prometeu
que iria dedicar esse filho ao Senhor, cumpriu sua promessa, levou o garoto para o templo, e o garoto era de Deus. Ela só teve 7 anos para poder cuidar desse menino, orar, interceder, ensinar. Mas a palavra de Deus revela, através da vida de Samuel, que esses 7 anos foram fundamentais para criar raiz espiritual no coração de Samuel. E agora o garotinho sem mãe, vivendo no santuário, na presença do sumo sacerdote, ele ouve uma voz no meio da noite. Ele diz, deve ser o Eli. Levanta e diz assim, estou aqui. Aí ele, não, mas eu não te chamei, garoto. Volta. Aí ele vai, quando ele está começando a dormir, ele ouve de novo o nome dele. Aí vai em Eli e diz, mas eu não te chamei? Volta. Aí pela 3ª vez o garoto vai a ele e diz, deve ser Deus chamando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir Deus chamando você de forma suave. Às vezes o suave é mais forte do que o grito, o brado. Eu já tive a impressão do Espírito várias vezes na minha vida de forma suave. Ele guiando e a gente em submissão, em humildade, sendo orientado do que fazer. Eu já tive essa percepção várias vezes compondo músicas. Eu lembro essa música Jesus, Tu És a Minha Vida, foi encomendada para ser o hino de um congresso que teve, uma campal que teve em Brasília, e estava chegando a data, a música não vinha, e não vinha, e não vinha, e um dia, eu morava no IASP, eu vim a São Paulo para poder fazer 8 coisas que precisavam ser feitas. E vocês acreditam que gastei o dia inteiro e não consegui resolver nada? Nada. Então, quando eu voltei, era fim do dia, estava frustradíssimo, tinha perdido a viagem, gastado dinheiro, gastado tempo, tinha coisas urgentes para serem feitas, mas nada deu certo, nada deu certo naquele dia. Foi um dia terrível. Mas no meio dessa frustração, eu disse para mim mesmo, quer saber? Eu vou louvar o Senhor, eu vou dar graças a Ele, porque a sua misericórdia é extraordinária, e ele vive para sempre. Então eu comecei a dizer, Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde devo. Eu digo, opa, isso é uma música, isso é a música que eu precisava. Só que eu estava dirigindo na Bandeirantes, voltando para Hortolândia, e não tinha jeito de poder escrever, porque eu tinha medo de encostar no acostamento, ser roubado, estava escurecendo. Então, eu peguei 4 folhas de papel ofício e, olhando para a estrada, fiz uma loucura. Eu comecei a escrever com letras grandes essas palavras que o Senhor estava me dando de forma suave, mas clara. E eu fui escrevendo, primeira folha joga para o lado, outra folha, eu ocupava rápido as folhas, porque a letra era grande, eu não podia ficar desenhando a letra, e fui colocando aí, e olhava para lá, queria parar no acostamento. Foi uma experiência bem dinâmica, mas o grosso da ideia do hino veio naquele momento, fazendo a imprudência de dirigir e escrever, e depois daquele rascunho, claro, você seleciona, monta, faz. E eu percebo quantas vezes essa música tem sido usada pelo Espírito para atrair pessoas para Deus. Eu vi a história de uma jovem de uma religião lá no Oriente Médio que aceitou Jesus, foi rejeitada pela família, mas o seu conforto era todos os dias cantar, Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde devo caminhar. E eu louvo a Deus porque ele falou comigo de forma suave. E para a sua honra e para a sua glória, essa inspiração tem sido bênção na vida das pessoas.
O garotinho voltou, deitou, e Deus chamou 2 vezes pelo nome. Eu imagino que foi assim: Samuel, Samuel. E ele, instruído pelo sumo sacerdote, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você já pensou como vai ser o seu dia hoje? Você respondendo, Senhor Deus, dentro do metrô, no ônibus, atravessando a rua, lidando com o seu celular, você responder: fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas aí a gente salta no tempo e encontra em Lucas capítulo 10, versículo 41, uma dona de casa atarefadíssima, cuidando para oferecer o melhor para Jesus. De repente, Jesus vira-se para ela e diz assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, Marta. Só tem uma coisa para você. Marta, eu estou te chamando 2 vezes, porque você precisa priorizar a relação comigo, o encontro comigo, a amizade comigo. Olha, Marta, tem uma coisa que é necessária, é o relacionamento comigo. Coloca isso em primeiro lugar, Marta. Na cabeça de Marta, ela estava se desdobrando para demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado por Jesus. Mas ao se dedicar tanto para servir Jesus, ela estava esquecendo como Jesus poderia servi-la. Será que isso não acontece com você? Você ama tanto a igreja, ama tanto a obra, se dedica tanto às coisas da igreja, da denominação, que não tem gasto tempo com Jesus. E Jesus, nessa manhã, está chamando você: João, João, Fernanda, Fernanda. Só uma coisa você precisa fazer. Você anda muito cansado, muito estressado. Você anda muito afadigada, preocupada com muitas coisas. Por favor, prioriza a minha presença na tua vida. Faze com que eu esteja em primeiro lugar no teu coração. E olha, não é por nada, mas Maria, tua irmã, ela fez a melhor escolha. E eu acho que antes de Jesus falar com carinho, porque ele não deve ter falado alto para poder Marta passar vergonha. Jesus é amoroso, ele quer restauração, ele não quer rebaixar as pessoas, ele quer exaltar. Então eu imagino que Marta, antes da palavra de Jesus, do chamado de Jesus, Marta devia estar incomodada. Essa Maria, em vez de vir me ajudar aqui, às vezes eu não fico incomodado, só eu arrumo os bancos da igreja, só eu trago flores, só eu faço a mensagem musical, só eu ajudo na distribuição de folhetos, fulano isso e aquilo. Tudo isso é maravilhoso. E o que Marta fazia era maravilhoso. Ela estava alimentando o Filho de Deus, ela estava cuidando do Filho de Deus, isso é extraordinário. Só que essas coisas extraordinárias não podem ocupar o lugar de Jesus. Sirva a igreja, sirva a obra, cumpra a missão, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque a sua relação com ele como uma prioridade total na sua vida. A gente salta mais um pouco, Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Ha! Simão era aquele sabe-tudo falador, que antes das coisas acontecerem ele já tinha solução, já tinha palavra, ele tomava iniciativa, era uma mistura de colérico com sanguíneo assim muito forte. Não sei se eu sou meio Simão, eu confesso para vocês.
Eu, durante muito tempo na minha vida, a pessoa estava falando, eu já sabia, ela mal tinha acabado, eu, não, mas isso pode ser assim, pode ser assado e tal. Eu não sei você, mas talvez você seja um Simão. Você segue Jesus, é um discípulo de Jesus, mas você sabe as doutrinas, você tem convicção. Se alguém falar mal de Jesus, falar mal da igreja, você defende, você sabe, é aquela coisa impulsiva. Simão tinha experimentado experiências fora do comum. Por causa dessa determinação, por causa dessa proatividade dele, ele andou sobre as águas. Gente, me ajuda, Senhor, eu quero andar sobre as águas. E Jesus deu esse privilégio para ele. Jesus dá esse privilégio a esses sanguíneos, esses coléricos, que em nome de Jesus são impulsivos, apaixonados, brigam nas comissões e defendem o nome de Deus, fica injuriado quando alguém fala mal da fé. Deus precisa de Simões. Mas Jesus fez um alerta para Simão, séria. No meio de toda aquela paixão que aquele discípulo tinha por Jesus, Satanás estava na periferia, tentando, cirandando, ele estava dançando, buscando uma maneira de pegar e derrubar. E Jesus sabia disso. Porque no meio de todas as qualidades que Simão tinha, ele tinha muita autossuficiência. E sem Jesus, a gente fracassa. No momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou, andando sobre as águas. Como é que é a sua vida? Será que você é como Simão, apaixonado pela igreja, pela missão, pela obra, pela pregação do evangelho? Mas de vez em quando essa sua paixão é tão forte que ela está acima da sua percepção da liderança de Jesus. A palavra de Jesus para Simão serve para você hoje. Olha, cuidado. Satanás está querendo te pegar. Satanás está querendo te derrubar. Ou talvez Satanás já te pegou, já te derrubou. Mas em nome de Jesus, eu te garanto que o mesmo perdão que Simão teve de Jesus, ele está disposto a dar para você agora. Ele está disposto a fazer restauração na sua vida nesse momento, aqui na sala 57. Ele quer que você tenha vida eterna, vida plena, vida abundante. Esse foi o coração dele para Simão, esse é o coração dele para você. E é por isso que nesse momento eu quero que você ouça a voz de Jesus chamando o seu nome 2 vezes. Jesus chama você. E ele está dizendo, olha, cuidado, presta atenção, olha para mim, fixa teus olhos em mim e você vai ser salvo. Finalmente, em Atos capítulo 9, versículo 4, a gente tem a última experiência relatada na Bíblia de pessoas que foram chamadas pelo nome 2 vezes. E diz Atos 9, 4, que caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, meus amigos, esse homem era um religioso que levou sua religiosidade sem Jesus ao limite máximo. Máximo. Em nome de Deus, ele era capaz de permitir assassinato, perseguição, punição, aprisionamento aos seguidores de Jesus. Era um homem profundamente sincero.
Saulo tinha um conhecimento extraordinário da palavra de Deus. Ele guardava a lei de Deus no coração. E qualquer coisa que viesse contra isso e passasse na frente dele seria objeto de retaliação, de agressão, para que a pureza da religião fosse preservada. Eu não sei se você, em algum momento na sua vida, teve ocasião de, em nome de Deus, em nome da religião, ser cruel, duro, com alguém que pecou, com alguém que errou. Talvez a sua palavra forte, ouvida na comissão, ajudou a jogar para baixo uma pessoa que caiu, uma pessoa que criou escândalo, vergonha. Eu não estou dizendo que o pecado deve ser acobertado, o pecado deve ser ignorado. Não. Precisa haver disciplina. Mas, por favor, que a disciplina seja acompanhada com amor sempre, o tempo todo. Eu imagino o coração de Jesus, que veio a esse mundo para dar a vida por Saulo. Agora vê esse filho sincero andando para todos os lugares, segurando as capas para que Estevão fosse apedrejado. Eu imagino o coração de Jesus. E depois disso, Saulo insiste em perseguir nesse caminho, consegue cartas de recomendação para acabar com a igreja em Damasco. E ele sai, é uma viagem longa, de Jerusalém para Damasco, é longa a viagem. E ele sai viajando e determinado, e sabe, era um homem eloquente, tinha todas essas qualidades que a gente conhece dele. E no meio do caminho, no meio do dia, uma luz aparece. Ele cai do cavalo, tem o rosto no chão. Caído, ele ouviu uma voz do céu. E aí eu acho que não foi suave. Aí eu acho que foi um brado, foi um grito, igual ou semelhante ao de Abraão, ao de Moisés. Foi uma coisa assim para chamar a atenção. Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Ele não estava entendendo nada. Mas quando ele se recuperou daquele encontro, daquele chamado, ele percebeu que estava cego. E naquela condição limitada, aquele homem autossuficiente, cheio de certeza, foi encaminhado para a casa de um servo de Deus que, com medo, o recebeu, mas ministrou na vida dele, com paciência. Eu imagino que bênção o ministério daquele servo de Deus que ajudou a mostrar Jesus para aquele religioso que ignorava o Filho de Deus. Finalmente, ele consegue ver novamente, aceita Jesus e se transforma em Paulo. Mas antes dele ser Paulo, ele foi chamado 2 vezes como Saulo. Eu não sei se na sua experiência religiosa você é um Paulo ou um Saulo, ou uma Paula ou uma Saula. Porque, às vezes, em nome de Deus, a gente vive de uma maneira que traz tristeza para o coração de Jesus. Eu peço que o Espírito Santo mova você, para você ouvir a voz de Deus lhe chamando 2 vezes pelo nome e tentar descobrir o plano de Deus perfeito para a sua vida. Quando eu recebi o convite para falar para vocês aqui, foi no mês de, acho que junho, julho, que o pastor Wagner me fez o convite, gente. O Raquel tinha conversado comigo. E eu tentei entrar no Zoom e não consegui.
Mas eu entrei no YouTube e assisti um dia o programa inteiro. Fiquei impressionado. Aquelas milhares de pessoas orando, clamando ao Senhor, a palavra de Deus sendo proclamada. E depois que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, que honra poder fazer parte desse grupo e interceder. E aqui é um pouco mais difícil, né? Porque hoje, para estar com vocês, eu acordei 3:30 da manhã e terminei quase não conseguindo entrar pelo computador, porque encheu a sala. Que bênção isso! Mas por um bom tempo, eu disse, não, eu acho que eu não sou digno de estar junto com esses fiéis. Tem coisas na minha vida que eu preciso a intervenção do Espírito, porque quando eu falar para eles, eu não quero falar de mim, eu quero que o poder do Espírito esteja na minha palavra, na minha voz, e que o nome de Jesus seja exaltado, seja glorificado. E eu comecei a orar. Eu não conseguia assistir vocês aqui na sala 57, mas eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus, e o Espírito começou a me revelar áreas na minha vida que eu precisava mudar, modificar, ajustar. E é aquela luta que você sabe como é, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente cai e vai indo para lá e tal, mas o Senhor Deus, na sua misericórdia, vai sustentando a gente. E no começo dessa semana eu disse assim, quer saber? Eu acho que eu nunca vou estar preparado. Eu vou entregar o que eu tenho na mão de Deus. Talvez o que eu tenha só sejam 5 pães e 2 peixinhos, mas é teu, Senhor. Aí entrei em contato com o pastor, com a Raquel, e disse, olha, estou disponível. Em outras palavras, eu estava dizendo, estou na mão de Deus. Eu ouvi o chamado e estou disponível. E hoje eu estou aqui. Eu estou dando graças a Deus pela oportunidade de estar com você. Você tem sido objeto das minhas orações, do meu amor, do meu carinho, há muitos dias. Desde que eu ouvi falar nessa sala, eu comecei a orar por você e por mim. E hoje Deus está me dando esse privilégio. Não sei quando novamente a gente vai poder estar junto, mas se a gente não se encontra nesse mundo, daqui a pouco nós estaremos juntos nas nuvens dos céus, ao lado do nosso querido Jesus. Eu peço a Deus que você tenha um dia abençoado e que você escute a voz de Deus lhe chamando. Ele quer lhe salvar, ele quer lhe transformar, ele quer lhe fazer feliz. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um dia muito, mas muito abençoado.
Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.